tratar o paciente refratário ao omalizumab e à ciclosporina? Deve-se aumentar a dose do omalizumab? Neste episódio, as especialistas Luísa Carla Arruda e Juliana Sela comentam os últimos estudos sobre o assunto. Rubra, a rede de informação sobre urticária no Brasil. O podcast Rubra tem patrocínio da Novartis. Olá a todos, nós vamos começar hoje mais um podcast da Rubra. Eu sou a doutora Carla Arruda, sou professora titular do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e coordeno o serviço de alergia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. E é um prazer muito grande hoje conversar com a doutora Juliana Augusta Sela. A Juliana recentemente defendeu seu doutorado, agora em abril de 2023, em urticária. Então, ela estudou um grupo de 459 pacientes com urticária do nosso ambulatório, e um estudo que trouxe assim, informações assim, muito importantes, muito relevantes. Mas o nosso tema hoje é um tema muito desafiante, né? Então, nós vamos falar hoje como tratar o paciente com urticária crônica espontânea que é refratário ao omalizumab e à ciclosporina. Então, não vai ser uma tarefa fácil, não é? A gente sabe que desde a aprovação do omalizumab para o tratamento da urticária crônica espontânea, mais ou menos 10 anos atrás, em 2014, essa aprovação foi baseada no estudo do professor Marcos Maurer, que foi publicado no New England Journal of Medicine, mostrando a eficácia do omalizumab nos casos de pacientes com urticária crônica espontânea refratários aos antihistamínicos, né? Então, desde então, o omalizumab realmente é o tratamento preferencial desses pacientes refratários antihistamínicos e é o único biológico que é aprovado para o tratamento da urticária crônica espontânea. Mas, como nós vamos conversar hoje, então, estão surgindo, né, estudos e provavelmente num tempo um tempo não tão longo vão surgir alternativas para esses pacientes refratários, né? Então, eu diria que na prática clínica, na minha prática, eu acho que na maioria de vocês também, esses pacientes são raros, né? O paciente que é refratário ao omalizumab, refratário à ciclosporina, mas eles são extremamente desafiantes, né? O que a gente vai fazer por eles, né? Então, queria começar um pouquinho com a Juliana, a opinião dela, assim, baseada na literatura. O que a gente tem, assim, será que a gente tem algum biomarcadores que possam nos guiar? Esse paciente, talvez ele não seja um respondedor ao omalizumab e à ciclosporina, né, Juliana? Então, o que você tem a nos dizer sobre isso? Alguma coisa que possa nos alertar ou prever que a gente vai ter essa dificuldade na resposta a essas medicações. Sim, professora. Existem alguns exames, né, que são os biomarcadores que nós chamamos, que podem sugerir que o paciente não tem uma resposta tão interessante ou total ao uso do omalizumab. Então, o primeiro desses exames, sem dúvida alguma, seria a dosagem de IgE total. Então, pacientes com IgE total abaixo de 40 podem, eventualmente, não responder tão bem ao uso do omalizumab. Um outro grupo de pacientes seriam aqueles pacientes que apresentam a presença do anticorpo antitireoperoxidase, que é o famoso tireoidite de Hashimoto positivo. Então, nesse caso, nesse grupo de pacientes, ou pacientes que tenham o FAN, né, que é o fator antinuclear, ou o teste do soro autólogo, positivos, eles podem responder, às vezes, ao omalizumab não tão bem quanto a gente gostaria. E existem alguns exames que nós não temos disponível no Brasil de uma forma tão fácil, que seriam os testes de ativação de basófilo, que podem sugerir um subtipo de autoimunidade, né, tipo 2B, aqui dentro dos pacientes com urticária crônica espontânea, que também podem não responder tão bem ao omalizumab como nós gostaríamos. Então, a gente já tem alguma ideia, né, quando a gente vê esses pacientes, principalmente aqueles que têm esse endótipo, fenótipo do tipo autoimune 2B, aquele paciente que tem autoanticorpos IgG, IgM contra a IgE ou contra o receptor de alta afinidade para IgE,
versus aqueles pacientes que têm a urticária crônica espontânea autoalérgica, que são aqueles que têm a IgE total elevada, têm associadas doenças, outras doenças alérgicas e que têm IgE para os autoalérgenos, né? Então, só revendo um pouquinho, vocês já ouviram muito sobre isso, né? Os autoalérgenos do próprio TPO, o DNA, a interleucina 24, agora recente a transglutaminase, então são moléculas que já se detectou IgE específica para esses autoalérgicos. Então, o grupo autoalérgico teria uma resposta melhor à terapia anti-IgE com omalizumab versus o grupo autoimune do tipo B, que poderia ter uma maior frequência de pacientes não respondedores. Mas antes da gente falar em não respondedor, eu queria destacar aqui um aspecto importante. É realmente a gente determinar se esse paciente é não respondedor. Então, o que a evidência mostra hoje, o que a literatura mostra? Que realmente vale a pena a gente aumentar a dose do omalizumab, que é o famoso updosing, né, updosing de omalizumab, e que essa dose, podendo ir até a dose de 600 miligramas, ou seja, 4 seringas a cada 2 semanas, né? Então, tem um estudo que eu queria destacar, muito recente, publicado no Journal of Allergy and Clinical Immunology in Practice, de um grupo de Lisboa, em Portugal, um UCare. Eles fizeram um estudo retrospectivo, em que eles incluíram 138 pacientes que foram avaliados entre 2019 e 2021, então 12 anos de follow-up, e eles avaliaram detalhadamente essa resposta e essa questão de aumentar a dose. Então, o que eles viram? Naqueles pacientes refratários a antihistamínicos de doses quadruplicadas, a adição do omalizumab resultou em um controle total de 70% dos pacientes. Então, ficaram ainda 30% parcialmente controlados ou não controlados. Quando foi feito o updosing, então, essa frequência aumentou para 78%. Então, isso se deveu às custas de uma menor frequência de não respondedores, que inicialmente eram 9%, passaram a ser 2%. Então, no final de tudo isso, após o updosing, só 2 pacientes desses 138 foram realmente considerados não respondedores. Então, isso vale muito a pena, né? E aí eu queria passar para a Juliana essa questão, né? Como é que a gente faz esse updosing antes que a gente vá considerar as opções para realmente aqueles pacientes refratários, né, Ju? Então, o que nos diz a literatura, o que fala, assim, a sua experiência nessa área de aumentar a dose do omalizumab? Esse estudo realmente português foi um estudo muito interessante, né? Porque muitas vezes a gente fica nessa angústia e essa pergunta é uma pergunta bem corriqueira. Como que eu faço o aumento da dose? Então, tem muitos pacientes no nosso dia a dia que, conforme eles voltam com 3 ou com 6 meses do uso do omalizumab, que falam pra gente que ficam as 2 primeiras semanas, ou às vezes as 3 primeiras semanas após a aplicação, muito bem. Mas nas próximas semanas, então, por exemplo, a gente está aplicando a cada 4 semanas. Então, nas 2 primeiras fica bem, nas outras 2 já começa a ter sintomas. Ou, nas 3 primeiras semanas fica bem e na 4ª semana já volta a ter sintomas. Então, uma possibilidade que nós temos é, às vezes, de antecipar essa aplicação. Então, ao invés da aplicação ser de 300 a cada 4 semanas, 2 seringas a cada 4, poder passar, por exemplo, para 2 seringas a cada 2 ou 2 seringas a cada 3 semanas. Mas existem alguns pacientes que, mesmo assim, mantêm sintomas. Então, nesses casos, a sugestão é de passar para a dose a cada 600 miligramas a cada 2 semanas para a gente conseguir avaliar. E esse grupo, eles começaram a manejar a cada semana. Então, conforme o paciente apresentava a resposta, então eles tentavam espaçar, diminuir a dose ou diminuir as semanas de intervalo. Então, foi um estudo que deu um norte, às vezes, para a gente poder fazer a semelhança deles para que a gente também possa fazer no nosso dia a dia. E realmente, quando a gente diminui esse intervalo de aplicação, ou às vezes a gente aumenta a dose, né, do omalizumab, tem muitos pacientes na prática clínica que também respondem muito bem. Então, a dose máxima hoje, pelo último consenso, né, de urticária, que foi lançado no ano passado, seriam 600 miligramas a cada 2 semanas. Então, as 4 ampolas, como a senhora falou, a cada 2 semanas. E uma coisa que eu também observo na prática, Juliana, não sei se é a sua prática também, alguns pacientes, eles melhoram, eles têm uma melhora parcial e eles ficam quase bem, mas não zero, não é um AS7 zero. Então, um AS7 acima de 6, tipo 7, 8, mas quando você faz o UCT,
vem bom com um UCT de 12 ou mais. Então, nesses pacientes, eu acho que vale muito a pena a gente esperar um pouco mais, ao invés de julgá-los não respondedores com 3 semanas, espera mais 3 semanas e reavalia. E muitos desses pacientes melhoram e atingem até mesmo o AS7 de 0, né? Então, acho que isso é muito importante, até que a gente decida, então, isso, né, nesse estudo português interessante, o que eles fizeram com mais frequência foi aumentar a dose para 450 miligramas a cada 4 semanas. Então, assim, você tem uma flexibilidade, mas é muito importante, como a Juliana falou, a gente ouvir o paciente, né? E essa que a gente, lembrando aqui, quando a gente aplica o omalizumab, o nível máximo dele vai ser com 8 dias, e depois disso ele vai diminuindo. Então, alguns pacientes, pode acontecer isso que a Juliana falou, em 2 semanas já começa a voltarem os sintomas, ou em 3 semanas, né? Então, assim, você chegou em 6 semanas e realmente, assim, não houve resposta, isso, lembrando, vai acontecer em uma pequena quantidade de pacientes, né? Qual é o próximo passo, né, Juliana? O que que a gente faz de acordo com os guidelines? Segundo os guidelines, até o momento, o próximo passo seria a introdução da ciclosporina, que é uma medicação imunossupressora, que a gente usa uma dose entre 2 a 4 miligramas por quilo por dia, tá? Associado ao uso do antistamínico de dose quadruplicada. Então, é uma medicação associada, né, com ciclosporina junto com o antistamínico de segunda geração, tá? Mas é interessante que, eu concordo com a senhora, é o menor número de pacientes que nós temos isso, não são todos os pacientes, felizmente. E uma dúvida pode ser assim, a gente suspende o omalizumab de vez e coloca a ciclosporina associada ao antistamínico, a gente adiciona a ciclosporina, né? A minha experiência, assim, pequena, também eu tive uma paciente que eu associei e utilizei a ciclosporina mais ou menos por um período de 4 meses, numa dose baixa de 2 miligramas por quilo, e aí obtive o controle, depois eu diminuí a ciclosporina, retirei a ciclosporina, mantive o omalizumab e foi possível, então, espaçar o omalizumab. Então, esses casos a gente vai avaliar caso a caso, né? Não tem, assim, um guideline tão estrito para esses pacientes, mas a gente tem essas opções. Você pode manter, não há nenhuma incompatibilidade, e observar também essa resposta. Ou então, você pode suspender completamente o omalizumab e iniciar a ciclosporina, né? E um ponto, assim, quando o paciente chega nesse estágio, eu acho muito importante a gente reavaliar. Será que a gente não está deixando de ver alguma coisa? E certamente nesses pacientes que mantêm as urticas, mantêm o quadro muito exuberante, uma biópsia de pele acho que está muito bem apropriada nesse momento, com a histopatologia e também a imunofluorescência. E em alguns casos a gente surpreende, digamos assim, evidências iniciais de uma vasculite, por exemplo, uma leucocitoplasia, ou então um pequeno extravasamento de hemácias, mas sem ter aquela vasculite exuberante, e clinicamente também não ter aqueles aspectos de vasculite. Então, eu considero importante a gente reavaliar, será que não é uma doença autoinflamatória, buscar sintomas sistêmicos, ver se tem sinais, VHS, PCR muito elevadas. Então, eu acho que nesse momento, quando a gente está considerando esse paciente refratário, também muito importante o diagnóstico diferencial. Excluímos outras possibilidades, caracterizando o paciente como refratário às doses aumentadas do omalizumab, a dose quadruplicada de antistamínico, a ciclosporina. Então, o que fica, assim, de opções para a gente? Então, aqui é onde a gente tem os novos estudos, os novos tratamentos, né? Um tratamento que eu acho muito interessante é o uso do dupilumab, o antirreceptor de L4, né? Então, tem relatos de casos, pacientes que tinham dermatite atópica e urticária, tratados com dupilumab, que melhoraram com dupilumab. E depois, então, foram iniciados estudos de fase 3, né? Tanto para aqueles pacientes que não usaram o omalizumab, quanto aqueles que falharam com o tratamento, que são os estudos CUPID, né? CUPID A e CUPID B. Então, assim, esses estudos, os resultados não foram ainda publicados, mas a gente já viu dados sendo apresentados. Naqueles pacientes que você não usou o omalizumab, ou seja, somente refratários à dose quadruplicada de antistamínico, ele mostrou uma eficácia muito grande em relação ao placebo. Mas, como opção para o refratário ao omalizumab, não houve um efeito assim tão significante. Mas esses estudos não foram
ainda publicados. A gente vê esses resultados lá no site dos clinical trials, né? Então, certamente é uma opção, mas ainda não é certo que se ele teria uma eficácia muito grande, né, para os pacientes refratários ao omalizumab. Mas outros tratamentos novos estão em fase bem avançada, né? Eu queria pedir para a Juliana falar um pouquinho do remibrutinib, né? Que está agora, assim, com uma grande esperança, digamos assim, dele ter realmente uma eficácia nos pacientes com UCI. Concordo com a senhora. A maior esperança que eu tenho é pelo remibrutinib nesse momento, nesses casos de pacientes refratários. O remibrutinib é o inibidor de BTK, né? E a parte interessante dele é que ele é oral, então ele não é feito da forma injetável. Então o paciente tem essa praticidade de não precisar ir fazer essa aplicação, e muitos pacientes têm essa restrição. O estudo de fase 2B que foi lançado foram com 309 pacientes e foi visto, sim, uma melhora realmente bem expressiva. Então, em 12 semanas de tratamento. Então, naqueles casos de pacientes que seriam refratários ao uso do omalizumab, é uma esperança que nós podemos ter para os próximos meses, anos, né, a partir de agora. Mas não Sim, é o único. e só lembrando, né, Juliana, o mecanismo de ação é a Bruton Tyrosine Kinase, né, que é uma molécula de sinalização intracelular. Então, esse BTK é super importante em duas células, no mastócito e no linfócito B. Então, no mastócito, participando da ativação e degranulação do mastócito, no linfócito B, aumentando a diferenciação do linfócito B em plasmócito e produção de anticorpos, tanto IgE quanto IgG, IgM, IgA. Então, assim, teoricamente, ele seria eficaz, útil, tanto nas formas autoalérgicas, ligadas a aumentar a IgE, quanto nas formas autoimunes, né? E, além disso, também diminuindo a ativação do mastócito. Então, assim, é muito atrativo, o perfil de segurança foi muito bom nesse estudo de 12 semanas, mas certamente a gente vai ter que aguardar, né, o estudo de fase 3, mas no congresso recente da Academia Americana de Alergia, eles mostraram um follow-up de 52 semanas, isso em abstract, né, oral abstract, mostrando a manutenção da eficácia e a segurança. Então, isso também não está ainda publicado, mas a gente está aguardando ansiosamente os estudos de fase 3. Né? Uma outra droga um outro anticorpo, agora aqui um anticorpo monoclonal, o barzolvolimab, tá? Então, o que é esse anticorpo? É muito interessante porque ele é um anti-KIT. O KIT é um receptor que está presente principalmente no mastócito, quase que unicamente no mastócito. Ele é presente nos granulócitos em suas formas mais primitivas, mais iniciais. Depois ele perde esse receptor e só o mastócito retém o KIT. Então, o mastócito é ativado pela ligação do Stem Cell Factor, que é o SCF, a esse KIT. E esse anticorpo bloqueia. Então, assim, o estudo é impressionante. Eles deram uma dose intravenosa do barzolvolimab. Isso foi suficiente para diminuir drasticamente a quantidade de mastócitos na pele, os níveis de triptase sérica e também trouxe uma melhora importante. Nesse estudo, eles olharam pacientes com urticária crônica induzida, urticária ao frio e dermografismo sintomático. É um estudo ainda inicial, mas muito promissor. Também os efeitos adversos foram muito poucos, né? Um deles foi a descoloração do cabelo, porque a gente tem também esse receptor KIT nos folículos pilosos, e algumas alterações de paladar, né, que também tem lá receptores para essa molécula. Então, assim, são efeitos que os pacientes toleraram super bem, não foi incômodo para os pacientes e a eficácia foi muito grande. Então, a gente está também esperando estudos, né, mais, digamos assim, mais detalhados sobre esses novos tratamentos, né, e alguns tratamentos têm sido mais motivo, assim, de relatos de caso, né, Juliana? Então, alguns outros biológicos também têm sido utilizados nesses casos refratários, né, Juliana? Você gostaria de mencionar algum estudo específico? Existem alguns relatos de casos na literatura com benralizumab, que é uma medicação já utilizada para asma, né, que é um anti-L5. O secukinumab, que é o anti-L17, também já disponível no Brasil para outras patologias. Existem alguns relatos de caso também com resultados favoráveis. E um anti-IL-17, que é o tildracizumab, que também tem sugestão de ter uma melhora, mas todos relatos de caso necessitamos de mais estudos para conseguir comprovar.
E existem algumas medicações que são até tradicionais e que nós utilizamos para outras doenças e que eventualmente acontecem de ter relatos de casos na literatura também. Por exemplo, a hidroxicloroquina e a própria cloroquina, que são muito utilizados, por exemplo, para o lúpus, existem alguns relatos de casos na literatura que sugerem que eventualmente seja uma medicação que possa ser eficaz. Então, é uma medicação, seria off-label, ou seja, não está escrito em bula, mas uma possibilidade, né, nesse momento, que um acesso um pouquinho mais simples do que os inibidores, substâncias de pequenas moléculas ou os imunobiológicos. A dapsona, que é uma outra medicação que também pode ser utilizada para outras doenças dermatológicas, também existem alguns relatos de casos favoráveis na literatura sugerindo isso, e a colchicina também. Como a senhora comentou, eu defendi meu doutorado em abril, e no nosso estudo existiam alguns pacientes que tinham feito uso tanto da hidroxicloroquina quanto da dapsona. Eram poucos, tá? Porque era um estudo retrospectivo, então alguns pacientes, antes da liberação do omalizumab, a gente não tinha muitas opções e aí alguns pacientes a gente acabou usando pela gravidade. E no nosso caso, nenhum paciente que fez uso da hidroxicloroquina ou da dapsona teve uma melhora. Então, na nossa experiência, isso não foi visto. Mas na literatura existem alguns relatos de casos que sugerem que possam ter uma melhora, sim. E ainda comentando do seu trabalho, né, Juliana, você teve 42 pacientes no seu grupo que usaram o omalizumab. Como é que foi o resultado que você encontrou nesses pacientes? Como é que foi a resposta deles? Felizmente, nós só tivemos um paciente que foi não respondedor. A grande maioria, né, foram pacientes que foram respondedores e respondedores rápidos, o que sugere que talvez a população brasileira seja uma população que tenha algum espectro de autoalergia mais do que autoimunidade. Mas dependendo dos critérios que utilizávamos, vimos que muitos pacientes tinham os dois, autoalergia com autoimunidade junto, então coisas para se verificar. Estamos ampliando esse estudo para outros, né, serviços, para ver se isso segue em outros lugares no Brasil. Mas, felizmente, conforme nós conversamos, existem pacientes que, sim, não respondem ao omalizumab, mas é a minoria. Felizmente, a grande maioria dos pacientes responde rápido. E tem aqueles pacientes, igual a senhora falou, que fica com aquele OAS ali 7, 8, né? Lembrando que o OAS 7 a gente considera bom, né? Feliz, excelente, abaixo de 6. Então, tem aqueles pacientes que ficam bem borderline, bem ali no limite, e quando a gente continua acompanhando, mantém o tratamento, aquele paciente começa a vir ser um não respondedor. Então, provavelmente um respondedor tardio. E aí é uma das situações que a gente precisa avaliar. Então, por isso, o acompanhamento com o médico frequente é importante, porque a cada 3 a 6 meses precisamos reavaliar esses pacientes, e muitos deles que seriam não respondedores ou respondedores parciais voltam a ser um respondedor total, e o que a gente sabe que é a grande angústia do paciente e nossa também como médico. Só complementando ainda de novos tratamentos, um tratamento interessante com o biológico tezepelumab, né, que é o anti-TSLP. Então, foi visto que o mastócito ele tem alta expressão do receptor para o TSLP e que a ligação a esse receptor ativa o mastócito. Então, ele está também em clinical trials, em fase 3, o TESPRI, que foi recentemente aprovado para o tratamento da asma, né, também para a urticária, e o lirentelimab, que é um anticorpo anti uma molécula inibitória do mastócito, que é o Siglet-8, né, então, quando você liga o monoclonal nessa molécula, ao invés de ativar a célula, ela inibe a célula e no mastócito, e também no eosinófilo, que é muito importante, porque hoje se acredita que o eosinófilo também pode ter um papel na urticária crônica espontânea. Então, é um tratamento que bloquearia a ativação tanto do mastócito quanto do eosinófilo, né? Então, acho que nós já estamos chegando ao nosso final, então, vamos só fazer umas considerações finais, eu vou iniciar e depois eu vou passar para a Juliana, né? Primeiro eu gostaria de agradecer a vocês que estão nos ouvindo, espero que tenha sido útil, informativo, esse podcast, né? O que a gente poderia dizer que o omalizumab ainda é a terapia preferencial para casos de urticária crônica espontânea que não respondem a doses aumentadas, preferencialmente quadruplicadas de antihistamínicos de segunda geração.
há a possibilidade da gente fazer o aumento da dose, então existem esses guidelines que nos ajudam, ou diminuir o intervalo, ou aumentar a dose, ver o que fica melhor para o controle dos nossos pacientes, esperar um pouco mais, então até pelo menos 6 semanas para a gente chegar a essa conclusão que ele é um não respondedor, né? Então muito poucos vão ser não respondedores, então a gente vai indicar a ciclosporina, que pode ajudar, e depois disso também muito poucos vão ficar não respondedores a esse tipo de tratamento. Então, a gente tem essas novas terapias que não necessariamente serão boas só para os não respondedores, elas poderão também ser tratamentos de primeira linha, né? Por exemplo, o remibrutinib por via oral, então tem essa vantagem de maior facilidade de administração. Então, pode ser, por exemplo, o dupilumab, pode ser uma opção em paralelo, ou seja, a gente teria opções ao omalizumab, mas também essa possibilidade de algumas dessas novas drogas serem úteis nesses pacientes refratários. Então, basicamente é essa a literatura e a experiência também que a gente tem, não é? E vamos aguardar. Eu aproveito aqui para deixar um convite, né? Então, em dezembro de 2023, de 7 a 9 de dezembro, nós vamos ter em São Paulo o YouCare 2023. Então, é um encontro de todos os centros de excelência e referência e excelência em urticária mundial. Então, vão vir experts do mundo inteiro. O primeiro dia é só para os membros do YouCare, mas o segundo e terceiro dia, 8 e 9 de dezembro, são abertos a todos. Então, assim, coloquem nas suas agendas, porque é um evento imperdível. A gente vai ter essa oportunidade de discutir com as pessoas que estão fazendo os clinical trials e estão vendo esses resultados assim em primeira mão. Então, convido a todos, né, a procurarem e a se inscreverem para planejarem vir para esse evento que vai ser impressionante em termos de importância para o mundo da urticária. Muito obrigada. Passo para a Juliana para suas considerações finais. Só complementando que a professora já fez o resumo, por favor, pacientes, quem tem urticária, não desista. Procure um especialista. Um especialista em urticária, ele vai saber te definir. Tratamento com urticária, a gente ainda mantém sem usar o corticóide contínuo, que não é uma medicação que, em momento algum, nós citamos aqui. Então, existe esperança, tá? Então, se você tem urticária e está ouvindo esse podcast, por favor, procure um especialista. É ele quem vai saber definir a melhor opção, se você aumenta a dose, se você diminui a dose, se você vai trocar para outra medicação, enfim, cada caso é um caso. Tive casos de todos os tipos e a professora Carla também, mas o especialista em urticária que vai saber definir isso e vai conseguir te ajudar. Então, se você tem dúvida, procure um especialista em urticária e ele que vai saber a melhor resposta para você.